Gatos inocentes sofrem em casa, mas a verdade surge com uma confissão chocante. Em um subúrbio que parecia tranquilo, onde as casas eram decoradas com flores coloridas e sorrisos sutis navegavam pelo ar, um mistério escondia-se nas sombras. Clara, uma amante incondicional de gatos, achava que seus 3 adoráveis felinos, Lila, Ruffy e Tico, viviam felizes. Mas não era bem assim. Os olhos deles carregavam pesados segredos, e Clara mal sabia que as feridas que eles escondiam estavam entrelaçadas com as suas próprias lembranças de uma infância marcada pelo silêncio e dor. O suave ronronar e os saltos graciosos daqueles gatos raramente revelavam a batalha emocional que travavam internamente. E assim, cada um se escondia em seu canto, aprisionado em suas histórias inacabadas. Quando Lucas, seu amigo de longa data, apareceu à porta com um semblante sério, o coração de Clara acelerou. Havia algo em seu olhar que sugeria um desastre à vista. Ela mal teve tempo de notar como as sombras da sala pareciam mais densas, como se o ambiente fosse um espelho de seus próprios medos. Lucas respirou fundo e, com a voz trêmula, começou a contar que os gatos não eram apenas animais de estimação. Cada um deles carregava traumas que refletiam os desafios que Clara enfrentou durante sua infância. O passado voltava com um estrondo. E a ideia de que animais inocentes estivessem sofrendo por causa de sua própria dor era como um soco no estômago. Enquanto palavras pesadas saíam da boca de Lucas, tudo ao redor parecia desabar. O sussurro dos ventiladores tornava-se um lamento, e o tic-tac do relógio ecoava como um chamado para o confronto. Clara sentia um nó na garganta, a raiva e a culpa dançando em um espaço apertado dentro dela. O que mais ocultava sua família? Porque nunca falaram sobre os traumas que afetavam todos, incluindo Ruffy, que sempre se escondia sob a cama, e a inquieta Lila, que arranhava as paredes. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desabrochar, colocando em questão cada risada compartilhada no jantar de domingo. É hora de encarar isso, Lucas disse, utilizando um tom que deixava claro que ele não poderia recuar. Mas Clara queria gritar. Queria enterrar a verdade novamente, como sua família sempre fizera. A pressão aumentava, e em meio ao turbilhão de sentimentos, ela percebeu que seus gatos eram um reflexo dela mesma. Suas vidas disfarçavam a dor que ela tentava ignorar. Antes que pudesse processar tudo, um evento inesperado tomou conta da cena. Um telefonema de sua mãe. O tom dela era de reprovação, como se qualquer menção à verdade fosse uma traição. Agora, traída pela própria família e pressionada pelos segredos dos gatos, Clara enfrentaria o dilema. Seria mais fácil se esconder na negação ou encarar o que não se pode ignorar? As fraquezas começaram a se acumular, e quando a última gota de coragem a empurrou a confrontar a realidade, um grito de Ruffy quebrou o silêncio. A tensão parecia prestes a explodir, e as sombras do passado eram palpáveis, feitas de fúria e desespero. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grito de Ruffy cortou o ar, e Clara congelou. O som agudo ecoou pela sala,
como se todos os medos tivessem se manifestado em um só instante. Lila e Tico, assustados, correram para se esconder atrás do sofá. O coração de Clara pulsava acelerado, enquanto já estava a um passo de desabar. O passado e o presente colidiam em sua mente. Lucas tentou se aproximar, mas o olhar dela era uma bolha de dor que ele não conseguia estourar. Clara, respira, ele disse, mas as palavras pareciam flutuar sem peso. A tensão crescia. O telefone ainda vibrava na mesa, a chamada não atendida de sua mãe, parecendo agora um sussurro fantasmagórico. O que aquilo significava? O que mais ela estava escondendo? Clara olhou para Rufi, seu gato, que ainda estava em estado de choque, com os olhos arregalados. Um lampejo de um pensamento a atravessou. E se os segredos que Lucas se referia eram mais que traumas infantis? E se existisse mais? Sem saber o que responder, ela pegou o telefone e resolveu atender. A voz da mãe ecoou, carregada de reprovação. Clara, você não pode falar sobre isso. Ninguém precisa saber. Foi como uma lâmina afiada. Um impulso selvagem surgiu dentro dela. Por que não, mãe? Já não chega o que eu carrego. Os gatos não são os únicos com segredos. A frase saiu mais alta do que planejava, vibrando no ar pesado da sala. O silêncio que seguiu era palpável, como um grito sem som, envolvendo todos com uma tensão que pesava nas paredes. Esse não é o caminho, a mãe disse, sua voz fria e distante. Você não compreende. Antes que Clara pudesse responder, o barulho de algo caindo na cozinha provocou um choque que fez seu coração mergulhar. O barulho do vidro estilhaçando ecoou pela casa, cortando o momento tenso como um raio. Mãe, o que foi isso? Clara perguntou, agora em estado de alerta. Sem esperar por uma resposta, ela correu em direção à cozinha, Lucas a seguindo de perto. Quando Clara virou a esquina, o que viu a paralisou. Uma caixa quebrada no chão, com itens da casa espalhados por todos os lados. Mas o que mais chamou sua atenção eram algumas fotografias. Ao se aproximar, seu sangue gelou. Eram fotos dela, muito jovens, sorrindo ao lado de uma mulher desconhecida. Uma mulher que claramente não era sua mãe. A imagem tornou-se um labirinto de emoções. Quem era aquela mulher? E por que não havia sido mencionada? Clara apanhou uma foto do chão, seus dedos trêmulos enquanto a olhava, o mistério daquelas imagens pesando como um peso mortal. Lucas, você tem que ver isso, ela disse com urgência, quase desesperada. Lucas se aproximou, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para choque. Eu pensei que você sabia. A confusão em seus olhos a deixou ainda mais alarmada. Que ele sabia? O que estava oculto? Naquele momento, a porta da frente se escancarou. Uma figura feminina chamou a atenção de Clara. A mulher na foto. Ela estava ali, no corpo e na pele, parecendo muito real. Clara mal podia acreditar no que via. Surpresa, querida, disse a mulher, com uma voz que fazia o sangue de Clara correr frio. O passado estava ali, prestes a ser desvendado. Os gatos, suas memórias, a dor, tudo começou a fazer um sentido cruel e devastador. Quem é você? Clara gritou, sem saber se queria saber a resposta ou se desejava enterrar tudo novamente. O mistério se aprofundava e a verdade sobre sua família e os felinos começava a emergir nas sombras, deixando um rastro de perguntas no ar. Qual era o verdadeiro segredo que unia tudo aquilo? O que mais ela não sabia? O grito de Rufi cortou o ar,
e Clara congelou. O som agudo ecoou pela sala, como se todos os medos tivessem se manifestado em um só instante. Lila e Tico, assustados, correram para se esconder atrás do sofá. O coração de Clara pulsava acelerado, e com isso já estava a um passo de desabar. O passado e o presente colidiam em sua mente. Lucas tentou se aproximar, mas o olhar dela era uma bolha de dor que ele não conseguia estourar. Clara, respira. Ele disse, mas suas palavras pareciam flutuar sem peso, enquanto a tensão crescia. O telefone ainda vibrava na mesa. A chamada não atendida de sua mãe parecia agora um sussurro fantasmagórico. Ela olhou para Rufi, seu gato, que ainda estava em estado de choque, com os olhos arregalados. Uma ideia crescente tomou forma em sua mente. E se os segredos que Lucas se referia eram mais do que traumas infantis? E se existisse algo mais obscuro? Sem saber o que comentar, Clara pegou o telefone e decidiu atender. A voz da mãe ecoou, carregada de reprovação. Clara, você não pode falar sobre isso. Ninguém precisa saber. Foi como uma lâmina afiada. Um impulso selvagem surgiu dentro dela. Por que não, mãe? Já não chega o que eu carrego? Os gatos não são os únicos com segredos. A frase saiu mais alta do que planejava, vibrando no ar pesado da sala. O silêncio que se seguiu foi palpável, como um grito sem som, envolvendo todos com uma tensão que pesava nas paredes. Esse não é o caminho, a mãe respondeu, sua voz fria e distante. Você não compreende. Antes que Clara pudesse responder, o barulho de algo caindo na cozinha provocou um choque, que fez seu coração mergulhar. O barulho do vidro estilhaçando ecoou pela casa, cortando o momento tenso. Mãe, o que foi isso? Clara perguntou, agora em estado de alerta. Sem esperar por uma resposta, ela correu em direção à cozinha, Lucas a seguindo de perto. Quando Clara virou a esquina, o que viu a paralisou, uma caixa quebrada no chão, com itens da casa espalhados por todos os lados. Mas o que mais chamou sua atenção eram algumas fotografias. Ao se aproximar, seu sangue gelou. Eram fotos dela, muito jovem, sorrindo ao lado de uma mulher desconhecida. Uma mulher que claramente não era sua mãe. A imagem tornou-se um labirinto de emoções. Quem era aquela mulher? E por que não havia sido mencionada? Clara apanhou uma foto do chão, seus dedos trêmulos enquanto a olhava. O mistério das imagens pesando como um peso mortal. Lucas, você tem que ver isso, ela disse com urgência, quase desesperada. Lucas se aproximou, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para choque. Eu pensei que você sabia. A confusão em seus olhos a deixou ainda mais alarmada. O que ele sabia? O que estava oculto? Naquele momento, a porta da frente se escancarou. Uma figura feminina chamou a atenção de Clara. A mulher na foto. Ela estava ali, no corpo e na pele, parecendo muito real. Clara mal podia acreditar no que via. Surpresa, querida, disse a mulher, com uma voz que fazia o sangue de Clara correr frio. O passado estava ali, prestes a ser desvendado. Quem é você? Clara gritou, sem saber se queria saber a resposta ou se desejava enterrar tudo novamente. A mulher sorriu de forma enigmática, os olhos dela dançando com uma certeza perturbadora. Eu sou mais parte da sua vida do que você imagina. Estava na sombra, mas agora a verdade não pode mais ser ignorada. A tensão na sala estourou. Clara e Lucas trocaram olhares de incredulidade. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, seu tom agora aflito. Eu sou a sua avó, a mulher revelou, e com isso todo o ar pareceu desaparecer da sala. A revelação havia mudado tudo. Clara ficou em choque,
o nó na garganta se apertando ainda mais. A avó que deveria ter estado presente, aqueles anos todos invisível. Como é possível? Minha mãe nunca mencionou? Clara começou a falar, mas a mulher a interrompeu. Porque a verdade é pesada demais. A tua mãe viveu com medo de que você também a abandonasse, como eu fiz. A frase dela cortou mais que qualquer lâmina. A revelação girou a cabeça de Clara em um turbilhão de emoções. Os segredos estavam implícitos na voz da mulher. Uma dor aguda e insuportável, que remetia a memórias ancestrais nunca contadas. Antes que pudesse assimilar tudo, um rugido de trovão ecoou lá fora, como se o céu estivesse respondendo àquelas palavras pesadas. Aquela tempestade estava prestes a explodir. O que mais seria revelado? Que outros segredos existiam naqueles laços familiares? Clara sentiu cada segundo pulsar com uma nova urgência. Uma nova pergunta se formou na sua mente. Seria possível que os gatos soubessem mais do que mostravam? E o que mais estava escondido, sob o manto da negação? O futuro nunca fora tão incerto quanto agora. O grito de Rufi cortou o ar, e Clara congelou. O som agudo ecoou pela sala, como se todos os medos tivessem se manifestado em um só instante. Lila e Tico, assustados, correram para se esconder atrás do sofá. O coração de Clara pulsava acelerado, e com isso já estava a um passo de desabar. O passado e o presente colidiam em sua mente. Lucas tentou se aproximar, mas o olhar dela era uma bolha de dor que ele não conseguia estourar. Clara, respira, ele disse, mas suas palavras pareciam flutuar sem peso, enquanto a tensão crescia. O telefone ainda vibrava na mesa. A chamada não atendida de sua mãe parecia agora um sussurro fantasmagórico. Ela olhou para Rufi, seu gato, que ainda estava em estado de choque, com os olhos arregalados. Uma ideia crescente tomou forma em sua mente. E se os segredos que Lucas se referia eram mais do que traumas infantis? E se existisse algo mais obscuro? Sem saber o que comentar, Clara pegou o telefone e decidiu atender. A voz da mãe ecoou, carregada de reprovação. Clara, você não pode falar sobre isso. Ninguém precisa saber. Foi como uma lâmina afiada. Um impulso selvagem surgiu dentro dela. Por que não, mãe? Já não chega o que eu carrego? Os gatos não são os únicos com segredos. A frase saiu mais alta do que planejava, vibrando no ar pesado da sala. O silêncio que se seguiu foi palpável, como um grito sem som, envolvendo todos com uma tensão que pesava nas paredes. Esse não é o caminho, a mãe respondeu, sua voz fria e distante. Você não compreende. Antes que Clara pudesse responder, o barulho de algo caindo na cozinha provocou um choque que fez seu coração mergulhar. O barulho do vidro estilhaçando ecoou pela casa, cortando o momento tenso. Mãe, o que foi isso? Clara perguntou, agora em estado de alerta. Sem esperar por uma resposta, ela correu em direção à cozinha, Lucas a seguindo de perto. Quando Clara virou a esquina, o que viu a paralisou. Uma caixa quebrada no chão, com itens da casa espalhados por todos os lados. Mas o que mais chamou sua atenção eram algumas fotografias. Ao se aproximar, seu sangue gelou. Eram fotos dela, muito jovem, sorrindo ao lado de uma mulher desconhecida, uma mulher que claramente não era sua mãe. A imagem tornou-se um labirinto de emoções. Quem era aquela mulher? E por que não havia sido mencionada? Clara apanhou uma foto do chão.
seus dedos trêmulos enquanto a olhava, o mistério das imagens pesando como um peso mortal. Lucas, você tem que ver isso, ela disse com urgência, quase desesperada. Lucas se aproximou, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para choque. Eu pensei que você sabia. A confusão em seus olhos a deixou ainda mais alarmada. O que ele sabia? O que estava oculto? Naquele momento, a porta da frente se escancarou. Uma figura feminina chamou a atenção de Clara. A mulher na foto. Ela estava ali, no corpo e na pele, parecendo muito real. Clara mal podia acreditar no que via. Surpresa, querida, disse a mulher, com uma voz que fazia o sangue de Clara correr frio. O passado estava ali, prestes a ser desvendado. Quem é você? Clara gritou, sem saber se queria saber a resposta ou se desejava enterrar tudo novamente. A mulher sorriu de forma enigmática, os olhos dela dançando com uma certeza perturbadora. Eu sou mais parte da sua vida do que você imagina. Estava na sombra, mas agora, a verdade não pode mais ser ignorada. A tensão na sala estourou. Clara e Lucas trocaram olhares de incredulidade. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, seu tom agora aflito. Eu sou a sua avó, a mulher revelou, e com isso, todo o ar pareceu desaparecer da sala. A revelação havia mudado tudo. Clara ficou em choque, o nó na garganta se apertando ainda mais. A avó que deveria ter estado presente, aqueles anos todos invisível. Como é possível? Minha mãe nunca mencionou? Clara começou a falar, mas a mulher a interrompeu. Porque a verdade é pesada demais. A tua mãe viveu com medo de que você também a abandonasse, como eu fiz. A frase dela cortou mais que qualquer lâmina. A revelação girou a cabeça de Clara em um turbilhão de emoções. Os segredos estavam implícitos na voz da mulher. Uma dor aguda e insuportável que remetia a memórias ancestrais nunca contadas. Antes que pudesse assimilar tudo, um rugido de trovão ecoou lá fora, como se o céu estivesse respondendo àquelas palavras pesadas. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, e de repente o vento entrou com fúria, derrubando mais coisas na cozinha. Clara ficou paralisada e todos os olhos se voltaram para a entrada. Uma figura apareceu, coberta pela chuva, mas estava viva e cheia de energia, como se estivesse vindo de um outro mundo. Era Miguel, o pai de Clara, que tinha desaparecido anos atrás, em circunstâncias misteriosas. Ele parecia exaurido, os olhos negros como carvão. Eu voltei, e vocês não fazem ideia do que eu encontrei, ele disse, e sua voz ressoou, carregada com o peso de segredos há muito esquecidos. Clara sentiu o sangue gelar. O que aquilo significava? Era ele que havia provocado tudo? Ao seu lado, a avó agora mostrava um olhar que mesclava dor e determinação. Miguel, você não deveria estar aqui. A tensão se acumulava, e Clara percebeu que tudo o que pensava saber sobre sua família estava prestes a ser desmantelado, revelando um emaranhado de segredos que a deixaria sem saber. Em quem confiar? As respostas estavam dentro daquela sala, jogadas aos pés deles, mas aquilo não mudaria a verdade que Clara sentiu na pele. Ela tinha que saber. O que você encontrou, pai? A pergunta saiu como um sussurro. O ar ficou pesado, e todos aguardavam, sem saber que o que fosse revelado ali mudaria tudo e a deixaria novamente à deriva. O olhar de Clara estava fixo em Miguel, seu pai, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O choque de vê-lo ali, depois de tantos anos desaparecido, em meio à tempestade de revelações que a envolvia, era quase insuportável. O que você encontrou, pai? A voz dela soou mais suave do que esperava, como se fosse uma tentativa de aquietar a tempestade interna que rugia dentro dela.
Miguel deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos nos de Clara. Desculpe por não ter aparecido antes. Eu não sabia como lidar com tudo isso, ele disse, a voz falhando. Clara podia ouvir a dor nele, mas a raiva também crescia dentro dela. Não era apenas ele que estava ferido. Era tudo uma teia de mentiras que os prendia. Você não tem ideia do que passou. Clara quase gritou, a tensão fervendo. Lucas assistia, sem saber o que dizer. E o olhar de Lila e Tico, escondido atrás do sofá, usava a atmosfera pesada para se sentir um pouco mais seguros. O silêncio se tornou ensurdecedor e uma gota de suor escorreu pela testa de Clara. Por favor, escute-me. Tudo isso aconteceu por uma razão. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre a sua avó e sobre mim, Miguel falou, sua voz se elevando. Mas a rua não se opôs ao céu, que estava escuro e ameaçador, como se esperasse um relâmpago. Sobre você ou sobre nós todos? Clara se atirou, e suas palavras foram como facas cortando. O que mais você escondeu? Por que simplesmente não esteve aqui? Porque eu fui forçado a tomar uma decisão, admitiu Miguel. O peso da verdade estava ali, pesando em seus ombros, como uma mochila carregada de pedras. Quando eu a deixei, havia pessoas interessadas em nos separar. Não só de você, mas também da sua mãe. Gente perigosamente ligada a este passado que a sua avó conhece muito bem. Então você estava fugindo. O nó formou-se em sua garganta e cada palavra que proferia era um eco de incredulidade. O ar era pesado e a tensão crescia. O que mais ele tinha para dizer? O que realmente aconteceu? Sim, Miguel disse, sua voz falhando em proporções imensas. A sua avó, ela não é quem você pensa que é. Ela está aqui por um motivo escondido. Eu não consegui protegê-la. O que ela fez me levou a ter que ir embora. E agora, antes que pudesse terminar, um estrondo estourou no ar. Uma claridade ofuscante iluminou a sala, vindo da janela, seguida de um som ensurdecedor, que fez tudo tremer. O vidro da janela explodiu, e os estilhaços voaram para todos os lados. Clara se lançou para o chão, protegendo sua cabeça com os braços. Quando a poeira assentou, ela olhou para cima e viu Miguel de pé, com uma expressão horrorizada. Mas antes que ela pudesse perguntar o que aconteceu, ele caiu, a mão no peito. O olhar de terror nos seus olhos fez o coração de Clara parar. Miguel! Ela gritou, seu corpo reagindo antes da mente. Lucas estava na frente dela, cercando o pai com braços protetores, enquanto Clara corria para o pai, seu sangue pulsando contra a dor que se instalava. O corpo de Miguel estava desacordado e a sala, agora desfocada, girava. Ele não pode estar assim. Não agora, ela pensou, enquanto o pânico tomava conta, até que uma voz familiar sussurrou do canto da sala. Clara, é hora de descobrir a verdade. Você não pode fugir mais. A avó de Clara estava ali, mais próxima do que antes. Clara sentiu o frio na espinha. O que mais estava escondido? O que ela queria dizer? Ela virou-se para a avó completamente sem saber o que fazer. Os gatos, que pareciam ter endurecido, agora olhavam com curiosidade a situação. O que mais estavam testemunhando? Clara não tinha certeza mais do que era real. Em meio ao caos, restava uma pergunta. Será que, nesta noite horrenda, ela acabaria descobrindo não apenas a verdade sobre sua família, mas também sobre si mesma? O olhar de Clara estava fixo em Miguel, seu pai, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O choque de vê-lo ali
Depois de tantos anos desaparecido, em meio à tempestade de revelações que a envolvia, era quase insuportável. O que você encontrou, pai? A voz dela soou mais suave do que esperava, como se fosse uma tentativa de aquietar a tempestade interna que rugia dentro dela. Ele deu um passo à frente, seus olhos escuros, fixos nus. Declara. Desculpe por não ter aparecido antes. Eu não sabia como lidar com tudo isso, ele disse, a voz falhando. Clara podia ouvir a dor nele, mas a raiva também aumentava dentro dela. Não era apenas ele que estava ferido. Era tudo uma teia de mentiras que os prendia. Você não tem ideia do que passei. Clara quase gritou, a tensão fervendo. Lucas assistia, sem saber o que dizer, e o olhar de Lila e Tico, escondidos atrás do sofá, usava a atmosfera pesada para se sentir um pouco mais seguros. O silêncio se tornou ensurdecedor, e uma gota de suor escorreu pela testa de Clara. Por favor, escute-me. Tudo isso aconteceu por uma razão. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre a sua avó e sobre mim. Miguel falou, sua voz se elevando, mas o céu lá fora continuava escuro e ameaçador, como se aguardasse um relâmpago. Sobre você ou sobre nós todos? Clara se atirou, e suas palavras foram como facas cortando. O que mais você escondeu? Por que simplesmente não esteve aqui? Porque eu fui forçado a tomar uma decisão, admitiu Miguel. O peso da verdade estava ali, pesando em seus ombros como uma mochila carregada de pedras. Quando eu a deixei, havia pessoas interessadas em nos separar, não só de você, mas também da sua mãe. Gente perigosamente ligada a este passado que a sua avó conhece muito bem. Então você estava fugindo? O nó formou-se em sua garganta, e cada palavra que proferia era um eco de incredulidade. O ar era pesado, e a tensão crescia. O que mais ele tinha para dizer? O que realmente aconteceu? Sim, Miguel disse, sua voz falhando. A sua avó, ela não é quem você pensa que é. Ela está aqui por um motivo escondido. Eu não consegui protegê-la. O que ela fez me levou a ter que ir embora. E agora? Antes que pudesse terminar, um estrondo estourou no ar. Uma claridade ofuscante iluminou a sala, vindo da janela, seguida de um som ensurdecedor que fez tudo tremer. O vidro da janela explodiu e os estilhaços voaram para todos os lados. Clara se lançou para o chão, protegendo sua cabeça com os braços. Quando a poeira assentou, ela olhou para cima e viu Miguel de pé, com uma expressão horrorizada. Mas antes que ela pudesse perguntar o que aconteceu, ele caiu, a mão no peito, o olhar de terror nos seus olhos fez o coração de Clara parar. Miguel! Ela gritou, seu corpo reagindo antes da mente. Lucas estava na frente dela, cercando o pai com braços protetores, enquanto Clara corria em direção ao pai, seu sangue pulsando contra a dor que se instalava. O corpo de Miguel estava desacordado, e a sala, agora desfocada, girava. Ele não pode estar assim. Não agora, ela pensou, enquanto o pânico tomava conta. Até que uma voz familiar sussurrou do canto da sala. Clara, é hora de descobrir a verdade. Você não pode fugir mais. A avó de Clara estava ali, mais próxima do que antes. Clara sentiu o frio na espinha. O que mais estava escondido? O que ela queria dizer? Virou-se para a avó, completamente sem saber o que fazer. Os gatos, que pareciam ter endurecido, agora olhavam com curiosidade a situação. O que mais estavam testemunhando? Clara não tinha certeza mais do que era real. Em meio ao caos, uma verdade chocante começou a despontar na mente dela. E se Miguel não tivesse voltado apenas para contar a verdade, mas para esconder algo ainda maior? A avó, agora bem perto, olhou diretamente para o corpo de Miguel,
com uma expressão que misturava compaixão e temor. Você não sabe, não faz ideia do que ele realmente é, a avó disse, a voz baixa e sombria. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer? Ele não é apenas seu pai. Ele faz parte deste jogo, um jogo muito maior do que você imagina. Assim que essas palavras saíram, um tremor percorreu o chão. As luzes da casa começaram a piscar, como se algo em seu interior quisesse despertar. Não, não, não! Clara balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Ele é meu pai, ele voltou para nos ajudar. Mas as palavras ficaram pesadas na sua boca, e a dúvida começou a enraizar-se. Nessa hora, o clima mudou, e um cheiro forte de queimado invadiu o ambiente. Algo estava errado, muito errado. O rosto da avó se transformou, e em seus olhos, Clara viu um brilho que nunca havia percebido antes, como se a mulher diante dela escondesse um poder aterrador. Ele não pode ficar, ele nunca deveria ter voltado. Clara sentiu um frio cortar seu interior. O que mais estava escondido? E se Miguel não estivesse ali para ajudá-la, mas para trazê-la para mais perto de algo sombrio? A tensão se acumulava, fazendo cada poro em sua pele se arrepiar. Que mais você sabe? Ela gritou, a voz embargada. A avó a fitou e disse com um ar de desespero. Você precisa saber a verdadeira linha de sangue que corre em suas veias. Agora, comece a se preparar, pois o verdadeiro jogo está prestes a começar. E com isso, Clara teve medo de tudo o que acreditava saber. As sombras da verdade a cercavam, e a tempestade que se formava lá fora, não nada comparada à que estava prestes a se soltar dentro da casa. O olhar de Clara estava fixo em Miguel, seu pai, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O choque de vê-lo lá, depois de tantos anos desaparecido, em meio à tempestade de revelações que a envolvia, era quase insuportável. O que você encontrou, pai? Sua voz saiu baixa, sufocada pela confusão. Miguel avançou um passo, a expressão dele tensa. Desculpe por não ter aparecido antes. Eu não sabia como lidar com tudo isso, ele disse, a voz vacilante. Mas as palavras de Miguel não traziam consolo. Clara sentia a raiva crescendo. Ele não era a única pessoa que havia sofrido. Toda a família estava mergulhada em segredos obscuros. Você não tem ideia do que passei. Clara quase gritou, a tensão fervendo. Lucas observava, sem saber o que dizer. E Lila e Tico, escondidos atrás do sofá, pareciam absorver toda a atmosfera pesada. O silêncio estava palpável, e um frio percorreu a espinha de Clara. Por favor, escute. Tudo isso aconteceu por uma razão. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre a sua avó e sobre mim. Miguel disse, sua voz subindo, enquanto a tempestade do lado de fora rugia. Ela não é quem você pensa que é. Ela está aqui por um motivo que você ainda não entende. Clara ergueu uma sobrancelha, a descrença se formando nas profundezas de seu olhar. Como assim? O que você quer dizer? Então um clarão ofuscante entrou pela janela, seguido de um estrondo que sacudiu as paredes. O vidro quebrava em 1000 pedaços, estilhaçando a tensão no ar. Clara se lançou ao chão, protegendo a cabeça. O caos aumentou. Quando olhou para cima, Miguel estava caído, os olhos arregalados com terror. Miguel! A voz dela era uma súplica. Lucas correu para o pai, tentando mantê-lo consciente. A sala estava tomada pela confusão, e o cheiro de queimado invadia o ar. Mas quando Clara ergueu o olhar, viu algo totalmente inesperado. A avó estava parada, mais próxima do que antes, com um brilho intenso nos olhos. Você não sabe, não faz ideia do que ele realmente é, disse a mulher, sua voz calma,
mas imbuída de um peso assustador. O que isso significava? Não, não pode ser. Clara balançou a cabeça, a negação explodindo em seu peito. Ele é meu pai. Ele voltou para nos ajudar. A avó imediatamente respondeu. Ele nunca deveria ter voltado. Ele é uma ameaça, Clara. E agora, a verdade que ele trouxe pode colocar todos nós em perigo. A cada palavra, a realidade de Clara se partia como os estilhaços no chão. O que mais estava escondido? Um novo medo começou a crescer dentro dela. E se Miguel não estivesse ali para ajudá-la, mas para ameaçar tudo o que conhecia? Mas antes que pudesse processar isso, uma sombra passou rapidamente pela sala. E com um rugido, um outro ser, de presença imensa, entrou pela porta. Era um homem alto, com uma aura voraz, e Clara o reconheceu imediatamente. Era seu avô, aquele que sua mãe sempre disse que havia desaparecido. Vocês estão todos perdidos, ele gritou, e a sala tremeu de novo. Clara, você não deve confiar nele. Ele apontou para Miguel, seu olhar carregado de fúria e dor. Clara se sentiu nauseada. Agora havia dois homens em sua vida, com verdades que ela não conhecia. A confusão tomou conta novamente. O que você está fazendo aqui? Clara conseguiu perguntar, a voz tremendo. Eu voltei para proteger você. Há um legado que precisa ser revelado e Miguel está envolvido em algo muito mais perigoso do que você imagina. O mundo girava ao redor de Clara. A cada nova revelação, a situação parecia piorar. Qual era a verdadeira história de sua família? O que realmente significava essa luta entre eles? E agora que seu avô estava ali, qual seria a próxima bomba que ele poderia detonar? Com o olhar focado entre os dois homens e a avó em estado de choque, Clara sentiu todo o pânico tomar conta. O que mais estava escondido? Dali em diante a casa, as memórias e seus gatos pareciam carregar uma verdade imensa e aterradora. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Estaria ela mesmo preparada para encarar tudo isso? O olhar de Clara estava fixo em Miguel, seu pai, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O choque de vê-lo, ali, depois de tantos anos desaparecido em meio à tempestade de revelações que a envolvia, era quase insuportável. O que você encontrou, pai? Sua voz soou baixa, sufocada pela confusão. Miguel avançou um passo, a expressão dele tensa. Desculpe por não ter aparecido antes. Eu não sabia como lidar com tudo isso. Ele disse, a voz vacilante. Mas as palavras de Miguel não traziam consolo. Clara sentia a raiva crescendo. Ele não era a única pessoa que havia sofrido. Toda a família estava mergulhada em segredos obscuros. Você não tem ideia do que passei. Clara quase gritou, a tensão fervendo. Lucas observava, sem saber o que dizer, e Lila e Tico, escondidos atrás do sofá, pareciam absorver toda a atmosfera pesada. O silêncio estava palpável e um frio percorreu a espinha de Clara. Por favor, escute. Tudo isso aconteceu por uma razão. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre a sua avó e sobre mim. Miguel disse, sua voz subindo enquanto a tempestade do lado de fora rugia. A sua avó, ela não é quem você pensa que é. Ela está aqui por um motivo que você ainda não entende. Clara ergueu uma sobrancelha, a descrença se formando nas profundezas de seu olhar. Como assim? O que você quer dizer? Então, um clarão ofuscante entrou pela janela, seguido de um estrondo que sacudiu as paredes. O vidro quebrava em 1000 pedaços, estilhaçando a tensão no ar. Clara se lançou ao chão, protegendo a cabeça. O caos aumentou. Quando olhou para cima, Miguel estava caído, os olhos arregalados com terror. Miguel! A voz dela era uma súplica.
Lucas correu para o pai, tentando mantê-lo consciente. A sala estava tomada pela confusão, e o cheiro de queimado invadia o ar. Mas quando Clara ergueu o olhar, viu algo totalmente inesperado. A avó estava parada, mais próxima do que antes, com um brilho intenso nos olhos. Você não sabe, não faz ideia do que ele realmente é, disse a mulher, sua voz calma, mas imbuída de um peso assustador. O que isso significava? Não, não pode ser. Clara balançou a cabeça, a negação explodindo em seu peito. Ele é meu pai. Ele voltou para nos ajudar. A avó imediatamente respondeu. Ele nunca deveria ter voltado. Ele é uma ameaça, Clara. E agora a verdade que ele trouxe pode colocar todos nós em perigo. A cada palavra, a realidade de Clara se partia como os estilhaços no chão. O que mais estava escondido? Um novo medo começou a crescer dentro dela. E se Miguel não estivesse ali para ajudá-la, mas para ameaçar tudo o que conhecia? Mas antes que pudesse processar isso, uma sombra passou rapidamente pela sala, e com um rugido, um outro ser de presença imensa entrou pela porta. Era um homem alto, com uma aura voraz, e Clara o reconheceu imediatamente. Era seu avô, aquele que sua mãe sempre disse que havia desaparecido. Vocês estão todos perdidos, ele gritou, e a sala tremeu de novo. Clara, você não deve confiar nele. Ele apontou para Miguel, seu olhar carregado de fúria e dor. Clara se sentiu nauseada. Agora havia 2 homens em sua vida com verdades que ela não conhecia. A confusão tomou conta novamente. O que você está fazendo? Aqui, Clara conseguiu perguntar, a voz tremendo. Eu voltei para proteger você. Há um legado que precisa ser revelado, e Miguel está envolvido em algo muito mais perigoso do que você imagina. O mundo girava ao redor de Clara. A cada nova revelação, a situação parecia piorar. Qual era a verdadeira história de sua família? O que realmente significava essa luta entre eles? E agora que seu avô estava ali, qual seria a próxima bomba que ele poderia detonar? Com um olhar focado entre os 2 homens e a avó em estado de choque, Clara sentiu todo o pânico tomar conta. O que mais estava escondido? Dali em diante, a casa, as memórias e seus gatos pareciam carregar uma verdade imensa e aterrorizadora. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Estaria ela mesmo preparada para encarar tudo isso? O olhar de Clara estava fixo em Miguel, seu pai, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O choque de vê-lo ali, depois de tantos anos desaparecido, em meio à tempestade de revelações que a envolvia, é quase insuportável. Que você encontrou, pai? Sua voz soou baixa, sufocada pela confusão. Miguel avançou um passo, a expressão dele tensa. Desculpe por não ter aparecido antes. Eu não sabia como lidar com tudo isso, ele disse, a voz vacilante. Mas as palavras de Miguel não traziam consolo. Clara sentia a raiva crescendo. Ele não era a única pessoa que havia sofrido. Toda a família estava mergulhada em segredos obscuros. Você não tem ideia do que passei. Clara quase gritou, a tensão fervendo. Lucas observava, sem saber o que dizer, e Lila e Chico, escondidos atrás do sofá, pareciam absorver toda a atmosfera pesada. O silêncio estava palpável, e um frio percorreu a espinha de Clara. Por favor, escute. Tudo isso aconteceu por uma razão. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre a sua avó e sobre mim. Miguel disse, sua voz subindo enquanto a tempestade do lado de fora rugia. A sua avó, ela não é quem você pensa que é.
Ela está aqui por um motivo que você ainda não entende. Clara ergueu uma sobrancelha, a descrença se formando nas profundezas de seu olhar. Como assim? O que você quer dizer? Então, um clarão ofuscante entrou pela janela, seguido de um estrondo que sacudiu as paredes. O vidro quebrava em 1000 pedaços, estilhaçando a tensão no ar. Clara se lançou ao chão, protegendo a cabeça. O caos aumentou. Quando olhou para cima, Miguel estava caído, os olhos arregalados com terror. Miguel! A voz dela era uma súplica. Lucas correu para o pai, tentando mantê-lo consciente. A sala estava tomada pela confusão, e o cheiro de queimado invadia o ar. Mas quando Clara ergueu o olhar, viu algo totalmente inesperado. A avó estava parada, mais próxima do que antes. Clara. E agora a verdade que ele trouxe pode colocar todos nós em perigo. A cada palavra, a realidade de Clara se partia como os estilhaços no chão. O que mais estava escondido? Um novo medo começou a crescer dentro dela. E se Miguel não estivesse ali para ajudá-la, mas para ameaçar tudo o que conhecia? Mas antes que pudesse processar isso, uma sombra passou rapidamente pela sala, e com um rugido, um outro ser, de presença imensa, entrou pela porta. Era um homem alto, com uma aura voraz, e Clara o reconheceu imediatamente. Era seu avô, aquele que sua mãe sempre disse que havia desaparecido. Vocês estão todos perdidos, ele gritou, e a sala tremeu de novo. Clara, você não deve confiar nele. Ele apontou para Miguel, seu olhar carregado de fúria e dor. Clara se sentiu nauseada. Agora havia 2 homens em sua vida com verdades que ela não conhecia. A confusão tomou conta novamente. O que você está fazendo aqui? Clara conseguiu perguntar, a voz tremendo. Eu voltei para proteger você. Há um legado que precisa ser revelado, e Miguel está envolvido em algo muito mais perigoso do que você imagina. O mundo girava ao redor de Clara. A cada nova revelação, a situação parecia piorar. Qual era a verdadeira história de sua família? O que realmente significava essa luta entre eles? E agora que seu avô estava ali, qual seria a próxima bomba que ele poderia detonar? Mas naquele momento crítico, uma verdadeira bombástica explodiu. Lila a gata deu um salto e correu em direção à avó. Clara nem conseguiu entender direito o que estava acontecendo, mas viu Lila se transformar. Não apenas um salto, mas uma transformação completa. A gata se ergueu e seu corpo começou a se contorcer, mudando de forma. Um brilho dourado emanou dela. E, de repente, Lila não era mais uma simples gata. Uma figura, parecida com uma mulher, estava ali, vestida com roupas de pele de animal, cabelos brilhantes como o sol. O olhar de Clara quase se desviou para a entrada da cozinha, mas tudo o que ela pôde fazer foi ficar estática, olhando. Finalmente, chegou a hora, a nova figura disse, a voz fluindo como um eco ancestral. Sou Lila, e sou também parte do seu passado. Do que você está falando? Clara conseguiu sussurrar, confusa. Seu legado é maior do que você imagina, Clara. E Miguel é a chave, mas não da maneira que você pensa. A sala ficou em silêncio, a empolgação do momento drenando a energia ao redor. Os olhares estavam todos fixos. O que deveria ser uma revelação aterradora virou um momento de conexão intensa. Clara teve que reunir todas as forças para não desmaiar. O tempo pareceu congelar quando a voz se virou para Lila. Você não deveria estar aqui. Sua presença muda tudo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés.
Um mistério insuportável se expandiu ao redor dela. O que estava acontecendo? Que verdade poderia estar escondida sob os arranjos de suas vidas? E o quanto Miguel sabia disso? Consciente da nova realidade, Clara não sabia se estava pronta. Uma tempestade de emoções tomou conta enquanto ela e todos na sala se preparavam para o que viria a seguir. Qual é a verdade? Clara gritou, o eco reverberando nas paredes. E ao tentar ganhar alguma clareza, a única certeza que gerou foi o pavor do desconhecido, tornando tudo ainda mais obscuro. O olhar de Clara estava fixo em Miguel, seu pai, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O choque de vê-lo ali, depois de tantos anos desaparecido, em meio à tempestade de revelações que a envolvia, era quase insuportável. O que você encontrou, pai? Sua voz soou baixa, sufocada pela confusão. Miguel avançou um passo, a expressão tensa. Desculpe por não ter aparecido antes. Eu não sabia como lidar com tudo isso. Ele disse, a voz vacilante. Mas as palavras de Miguel não traziam consolo. Clara sentia a raiva crescendo. Ele não era a única pessoa que havia sofrido. Toda a família estava mergulhada em segredos obscuros. Você não tem ideia do que passei. Clara quase gritou, a tensão fervendo. Lucas observava, sem saber o que dizer, e Lila e Tico, escondidos atrás do sofá, pareciam absorver toda a atmosfera pesada. O silêncio estava palpável e um frio percorreu a espinha de Clara. Por favor, escute. Tudo isso aconteceu por uma razão. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre a sua avó e sobre mim, Miguel disse, sua voz subindo enquanto a tempestade do lado de fora rugia. A sua avó, ela não é quem você pensa que é. Ela está aqui por um motivo que você ainda não entende. Clara ergueu a sobrancelha, a descrença se formando nas profundezas de seu olhar. Como assim? O que você quer dizer? Então, um clarão ofuscante entrou pela janela, seguido o estrondo que sacudiu as paredes. O vidro quebrava em 1000 pedaços, estilhaçando a tensão no ar. Clara se lançou ao chão, protegendo a cabeça. O caos aumentou. Quando olhou para cima, Miguel estava caído, os olhos arregalados com terror. Miguel! A voz dela era uma súplica. Lucas correu para o pai, tentando mantê-lo consciente. A sala estava tomada pela confusão, e o cheiro de queimado invadia o ar. Mas quando Clara ergueu o olhar, viu algo totalmente inesperado. A avó estava parada, mais próxima do que antes, com um brilho intenso nos olhos. Você não sabe, não faz ideia do que ele realmente é, disse a mulher. Sua voz calma, mas imbuída de um peso assustador. O que isso significava? Não, não pode ser. Clara balançou a cabeça, a negação explodindo em seu peito. Ele é meu pai. Ele voltou para nos ajudar. A avó imediatamente respondeu. Ele nunca deveria ter voltado. Ele é uma ameaça, Clara. E agora a verdade que ele trouxe pode colocar todos nós em perigo. A cada palavra, a realidade de Clara se partia como os estilhaços no chão. O que mais estava escondido? Um novo medo começou a crescer dentro dela. E se Miguel não estivesse ali para ajudá-la, mas para ameaçar tudo o que conhecia? Mas antes que pudesse processar isso, uma sombra passou rapidamente pela sala. E com um rugido, um outro ser, de presença imensa, entrou pela porta. Era um homem alto, com uma aura voraz, e Clara o reconheceu imediatamente. Era seu avô, aquele que sua mãe sempre disse que havia desaparecido. Vocês estão todos perdidos, ele gritou. E a sala tremeu de novo. Clara, você não deve confiar nele. Ele apontou para Miguel, seu olhar carregado de fúria e dor. Clara se sentiu nauseada. Agora havia 2 homens em sua vida com verdades que ela não conhecia. A confusão tomou conta novamente. O que você está fazendo aqui? Clara conseguiu perguntar, a voz tremendo.
Eu voltei para proteger você. Há um legado que precisa ser revelado, e Miguel está envolvido em algo muito mais perigoso do que você imagina. O mundo girava ao redor de Clara. A cada nova revelação, a situação parecia piorar. Qual era a verdadeira história de sua família? O que realmente significava essa luta entre eles? E agora que seu avô estava ali, qual seria a próxima bomba que ele poderia detonar? Mas naquele momento crítico, um grito cortou-o. Ruffy, o gato, subiu na prateleira, onde um antigo objeto estava exposto. Um amuleto em forma de serpente. O gato, com os olhos brilhantes, fez uma corrida em direção ao objeto e, em um movimento ágil, fez-o cair. O amuleto bateu no chão, e na fração de segundo que se seguiu, um som profundo ecoou pela casa, reverberando nas paredes. Tudo escureceu por um instante, e um vento forte soprou através dos cômodos, arrastando papéis e fotografias. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ambiente parecia estar se moldando a uma nova realidade. Quando a luz voltou, uma figura mágica e vibrante estava diante dela, emanando energia e mistério. Era uma mulher, com olhos que brilhavam como estrelas e cabelos que flutuavam como se estivessem submersos em água. Eu sou Serafine, ela disse, com uma voz que soava ao mesmo tempo familiar e estranha, e estou aqui para corrigir os erros que foram cometidos. Clara ficou sem palavras, olhando para quem seria verdadeiramente a guardiã dos segredos. Serafine caminhou lentamente até Miguel. Você sempre soube, não é? Você sabia sobre o preço a se pagar ao invocar os poderes ancestrais. Os olhos de Miguel estavam arregalados, comunicando medo e desamparo. Isso não é o que você pensa. Ele tentou protestar. Serafine se virou lentamente para Clara. A linhagem que corre em suas veias não é a de uma família comum. Você é especial, Clara. É a chave para unir os reinos e salvar o que ainda resta dos laços perdidos. Clara, agora mais confusa do que nunca, olhou para Miguel e seu avô. O que isso significava? A tensão na sala aumentou, e a reação deles, de um pavor absoluto, a deixou em choque. O que estavam escondendo dela? Quem realmente eram? O olhar de Serafine se estreitou, e um som de metal batendo ecoou pela casa. Mas se a verdade não for aceita, então todos vocês perderão o que lhes é mais precioso. Com isso, as luzes se apagaram novamente, e o estrondo ressoou, como se o próprio universo estivesse se partindo. Clara sentiu o chão tremendo sob seus pés. O que mais estaria prestes a ser revelado? Qual seria o futuro deles agora? O caos se instalou, um turbilhão de emoções e segredos reverberando. O que a verdade diria sobre cada um deles? Clara mal podia respirar. Uma coisa era certa. Assim que a poeira assentasse, nada seria como antes.